Senhor Presidente da República, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Senhor Presidente, Senhor Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em representação do Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, caríssima Senhora Presidente da UGT. Sejam Vossas Excelências muito bem-vindos e bem-vindas à sessão solene comemorativa dos 40 anos da União Geral de Trabalhadores, UGT. Permita-me, Vossas Excelências, Senhor Presidente da República, cumprimentar todas as distintas convidadas e convidados institucionais, designadamente os Senhores Secretários de Estado do Emprego, da Administração Pública e da Valorização do Interior. O Senhor Deputado Pedro Mota Soares, em representação do CDS-PP. O Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Deputadas e Deputados do Partido Social Democrata PSD. O Senhor Presidente dos Trabalhadores Social-Democratas TSDs, deputado também do PSD, Pedro Roque Oliveira. Senhoras e Senhores Deputados do Partido Socialista. Os Senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Reguengos de Monsaraz. A representante da Senhora Diretora do Escritório da OIT em Portugal. Os Senhores Representantes dos Parceiros Sociais e de outras organizações membros do Conselho Económico e Social. A Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara. Os senhores e senhoras dirigentes e representantes de diversos organismos da administração pública e do setor público empresarial, todos os antigos dirigentes da UGT, todos os sindicalistas dos sindicatos e uniões da UGT aqui presentes, às trabalhadoras e trabalhadores da UGT, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em 27 e 28 de outubro de 1978, na sala do Cinema no Lumiar, em Lisboa, 47 sindicatos, 8 dos quais com estatuto observador, aprovaram a Declaração de Princípios e os estatutos da UGT, tendo o Congresso Fundador sido realizado na cidade do Porto em 29 e 30 de janeiro de 1979. Estava consumada a decisão dos constituintes do Movimento Autónomo e de Intervenção Sindical Carta Aberta, defensor dos princípios da liberdade sindical, tal como constava das convenções da OIT, do pluralismo democrático e do direito de tendência. São 40 anos de investimento numa cultura do compromisso, de defesa do diálogo social e da concertação, do investimento na paz e na estabilidade política, contrariando todos quantos desejavam o exclusivo de representação sindical dos trabalhadores portugueses, sem margem para discordar ou divergir. Quando queremos convergir, convergimos em unidade na ação. Como ontem, dia 26 de outubro, fizeram os nossos sindicatos da administração pública, unidos numa greve geral deste setor, vital para a economia e para os cidadãos, numa luta e reivindicação por melhores condições de vida e de trabalho, depois de 10 anos amargos sem aumentos salariais e com as suas carreiras congeladas sem resolução aceitável à vista. Senhora Secretária de Estado, estamos todos convocados a encontrar soluções que compaginem o rigor das contas públicas e as justas e legítimas expectativas dos trabalhadores da administração pública. Estamos todos na UGT disponíveis para encontrar uma solução. Este percurso de 40 anos de compromissos e de lutas permite-me, com orgulho hoje e aqui, reafirmar os valores e princípios que nortearam os nossos pais fundadores, alguns deles aqui presentes, para que em Portugal se erradicasse o pensamento único, a visão centralizadora e de cúpula, desejada por alguns, mas cuja tentativa de hegemonia a Revolução de alguns anos antes, em abril de 74, permitiu rejeitar. Senhor Presidente da República, enquanto Secretário-Geral da UGT, reafirmo solenemente, 40 anos depois, o desejo ardente de liberdade e de pluralismo democrático. Esta é a voz da UGT, com a sua postura moderada e perseguidora de consensos, como expressões mais sentidas desta realidade a que Portugal se habituou nos últimos 40 anos. A nossa cultura do compromisso, em defesa dos trabalhadores portugueses e de Portugal, sem tergiversar ou ceder no essencial, quando a oportunidade a isso nos obriga. Continuamos apostados no desenvolvimento do nosso país, através de mais crescimento, emprego e justiça social. Para todos, num processo inclusivo, sem deixar ninguém para trás, porque as pessoas estão sempre em primeiro lugar, nos nossos discursos e também nas nossas práticas. Bem sabe o Sr. Ministro Vieira da Silva e o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que a UGT posiciona sempre do lado da solução,
Assim foi durante os últimos 40 anos, assim continuará a ser. É uma jura solene do Secretário-Geral. Sr. Presidente da República, a presença de Vossa Excelência e dos demais ilustres representantes do poder político, hoje e aqui, são o testemunho da nossa força, da nossa representatividade, da valorização do nosso contínuo desejo de fazermos mais e melhor pelos trabalhadores. Neste ano em que comemoramos os 40 anos da nossa fundação, quisemos demonstrar que estamos unidos com o país e com a Europa, que sempre defendemos como fator valorizador da nossa intervenção sindical, juntamente com os nossos congêneres europeus e de todos os países de língua portuguesa e da diáspora. E agora, com a nova possibilidade que se abre à intervenção da UGT nas Américas, por força do arrastamento positivo que nos foi solicitado pelo sindicalismo do Brasil. Alegria, pompa e circunstância. Foi o sinal simbólico do início da nossa sessão solene. Alegria com a 9ª Sinfonia de Beethoven, a obra imensa que os europeus quiseram transformar no seu hino, o hino da Europa, onde os versos nos conduzem até à filosófica ideia, enraizada pelo pensamento judaico-cristão, de que todos os homens podem ser irmãos, na paz, na concórdia, na prossecução do bem comum e da harmonia entre todos. Apostar nestes valores é apostar em mais e melhor Europa, rejeitando os excessos antidemocráticos que se vão vislumbrando aqui e acolá, que não tratam os homens todos como irmãos. Basta recordarmos o fenómeno das migrações e os barcos do Mediterrâneo. Versos cantados com a mesma paixão que Lord Edward Elgar conseguiu exprimir com a sua obra Pompa e Circunstância, capaz de ir buscar aos mais recônditos recantos dos nossos corações, britânicos em primeiro lugar e globais hoje e para sempre, do amor, da lealdade e da fidelidade a uma nação, a um povo e a uma história. Afinal, hoje é um dia de pompa e os coros dos bancários, com os colegas do Santander, do BPI, do Montepio Geral, da Caixa Geral de Depósitos, do Milênio BCP e do maior sindicato português, o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, permitem-nos juntar cultura com devoção, paixão e alegria nesta circunstância. Obrigado aos coros dos bancários e aos seus maestros por esta extraordinária performance. Muito obrigado em nome da UGT. Mas também desejo expressar o meu agradecimento à Filarmónica Figueiroense, pois quem é que havia de ser, que junta gente da minha terra, Figueiró dos Vinhos, a Castanheira de Pera, e que são a expressão maior da valorização do interior do território e das suas gentes. Não é uma fatalidade viver num território de baixa densidade. Pelo contrário, a participação de várias dezenas de músicos nesta banda é um sinal de que há futuro para o interior de Portugal, com tantas e tantos jovens a deixarem-se atrair pela música e pela cultura. Caro Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior, conterrâneo de Proença Nova e amigo João Paulo Catarino, sabe que pode contar com o UGT neste desígnio, novo no discurso e na praxis política, antigo na vontade das gentes que por lá vivem, para conseguirmos um verdadeiro desenvolvimento dos nossos territórios do interior de Portugal, que combata as assimetrias existentes e que permitam aos que lá residem, ou que querem vir a residir, que não se sintam filhos de um Deus menor. À Filarmónica de Figueiró dos Vinhos, um grande obrigado por terem vindo a brilhantar esta sessão solene dos 40 anos da UGT. Muito obrigado. E então, que dizer dos nossos dois jovens violinistas e da nossa soprano? A gentileza e virtuosismo das suas interpretações são momentos únicos que se permitiram partilhar connosco. Sr. Presidente da República, felizes os pais que valorizam as vocações dos seus filhos e não lhes renegam o apoio, tantas vezes com sacrifício, que é o que eu faço todos os dias. Através de uma expressão cultural tão bela como a música. Agradeço aos jovens Ana Teresa e Augusto, e à soprano Ana Leonor, e ao nosso pianista António Ferreira. Para que conste, e para memória futura, a soprano Ana Leonor é mãe dos nossos violinistas Ana Teresa e Augusto, são todos esposa e filhos do secretário-geral adjunto da UGT, José Cordeiro. Muito obrigado.
Sr. Presidente da República, ilustres convidadas e convidados, a UGT continuará no seu caminho, o mesmo que livremente escolheu há precisamente 40 anos, bebendo nos princípios da Carta Aberta, na Declaração de Princípios que aprovou e que se mantém ainda hoje como a espinha dorsal da nossa intervenção sindical no país, que a todos nos irmana. E por isso quero honrar a memória dos que partiram e de todos quantos permanecem, agarrados a este ideal de humanismo e tolerância que significa a defesa do outro e dos seus direitos ao trabalho e do trabalho. Aos antigos dirigentes que serviram os trabalhadores portugueses com estoicismo, dedicação, empenho e enorme disponibilidade e coragem, quantas vezes com sacrifício das suas vidas pessoais e das suas famílias, quero agradecer profundamente todo o seu serviço ao UGT e ao país. E agradeço na pessoa do meu antecessor secretário-geral João Proença e dos ex-presidentes Pereira Lopes e João Dias da Silva, aqui presentes. Muito obrigado. Termino afirmando que a nossa sede, onde hoje estamos, é um símbolo da vitalidade e da determinação da UGT em ultrapassar dificuldades e galgar barreiras, algumas invisíveis, mas não são intransponíveis. Os sucessos são lisonjeadores nos momentos fáceis. Difícil tem sido o nosso caminho. E iremos continuá-lo unidos e coesos, porque a unidade e a coesão reforçam a paixão dos fortes. Bem-hajam, longa vida ao UGT, viva a UGT!